partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Grande abraço para você sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM. Hoje é sábado, dia 26 de setembro, o ano é 2015. Eu sou Guilherme Dias e começa agora mais uma edição do Observatório do Esporte. No Observatório, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Na reportagem de hoje vamos falar sobre as dívidas dos clubes de futebol. Vamos analisar as causas dessas dívidas monstruosas, né? E por que alguns clubes não querem mudar essa mentalidade, essa realidade de gastos. Vamos debater também, né, casos de clubes que faliram e tiveram que se reerguer praticamente do zero e sozinhos. Para isso, entrevistamos os jornalistas Flávio Gomes, do canal Fox Sports, e também o Henrique Munhoz, do site ESPN.com.br. Mas isso é assunto para daqui a pouco, né? Vamos abrir o programa falando com os nossos comentaristas, com o nosso time que hoje está completo. Tuca Américo, Zeca Marques e Carlo Napolitano, que recebe a primeira saudação. Um abraço para você, Carlão. Um abraço, Guilherme, amigos da mesa, amigos ouvintes. Queria agradecer o abraço que vocês mandaram, né, semana passada. Para testar a audiência. Lógico que eu ouço a audiência. Então agradeço aí o abraço. O Zeca nunca manda abraço para ninguém, mandou para mim, né? E já aproveitando a sessão de abraço, mandar um abraço para um amigo palmeirense, né? O Fábio Haddad. Eu trabalhei com ele lá no fórum, na Quinta Vara Cível, por um bom tempo, quase longos 5 anos. E encontrei com ele esses dias, ele falou que também ouve o programa. Então vai um abraço aí pro Fábio, que não deve estar muito feliz com o Palmeiras pelo resultado aí do meio da semana. Bom, então só já para mandar abraço, Carlos Napolitano. Ontem encontrei a Cláudia Paixão, que foi nossa aluna de mestrado aqui no programa de comunicação da Unesp. Ela trabalha na TV Unesp e ela disse que ouve o programa e sempre se diverte muito com o programa. Então mandemos um abraço também para a Cláudia Paixão, nossa ouvinte. Isso é legal. Nossa colega. Eu queria falar sobre 2 assuntos que eu acho que um deles não tem fim, né, que é a questão da arbitragem no Campeonato Brasileiro, ou na arbitragem brasileira. Acho que o Zeca pode falar bastante sobre isso e conversar sobre o assunto. Mas o que tem me chamado a atenção, colegas da mesa, é erros de sinalização dos árbitros durante as partidas. E me chamou a atenção no jogo Palmeiras e Inter. No pênalti marcado pelo juiz, num chute por trás que o Dudu recebeu, o juiz não apontou a marca do pênalti, ele apontou o lance. Pode isso, Arnaldo? Pode isso, Zeca? Não. Quer dizer, e aí cria uma confusão enorme. Todo mundo. Cria uma confusão enorme. No jogo que mais foi falado no final de semana, acho que é incontestável o pênalti que o Wagner Love sofreu. Mas o juiz gesticula. No Corinthians e Santos no domingo. No Corinthians e Santos no domingo, ele gesticula dizendo para continuar a jogada, e depois ele só recebe a informação do outro ar, do bandeirinho, do assistente. A impressão que dá é que muitas vezes o árbitro apita, ele sabe que ele tem que marcar alguma coisa, mas aí no meio do caminho ele vai caminhando, né, e vai pensando, e agora, que será que eu vou apontar? Mas no caso do Corinthians, o árbitro que estava no lance, aquele é um lance tipicamente do árbitro, pela posição em que se encontrava no campo. Estava atrás do lance. Ele não marcou, não anotou nada. Ele fez um sinal para seguir a jogada. Exatamente. E de repente ele recebe a comunicação via ponto eletrônico e marca o pênalti porque o assistente viu. É estranho porque o assistente acertou. Houve uma infração. Sim, houve. Mas é estranho porque aquela zona de jurisdição, para usar uma linguagem jurídica, é do juiz. É do árbitro. É do árbitro. E pior ainda, ele erra na expulsão, quer dizer, ele não viu nem quem fez, ele não viu o pênalti, não viu quem fez o pênalti. Mas aí foi a informação que o assistente deu a ele. Sim. E vejam que no jogo São Paulo e Corinthians, também no Campeonato Brasileiro, no Morumbi, há um pênalti nos acréscimos do jogo, um pênalti claríssimo a favor do São Paulo, na zona de jurisdição, que seria a mais próxima do assistente, e nem assistente nem árbitro marcaram aquele pênalti. A mão na bola, a mão na bola. Isso. E até em cima dessa expulsão, só voltando a um tema da semana passada, teve um vídeo divulgado depois, porque o árbitro ele disse que, ele relatou pelo menos na súmula, que a expulsão do David Braz foi por ter desrespeitado a arbitragem, né? E tem um vídeo circulando por aí que mostra que o assistente, ele passa o nome do David Braz como... Ele não falou nada, ele simplesmente questionou. Aquilo ali foi muito claro. Depois que acabou o jogo, porque esse lance foi no finalzinho da partida, chegando aos vestiários, o árbitro foi informado de que ele expulsou o jogador errado.
Até porque hoje, num jogo daqueles, haveria comunicação muito facilitada pelas rádios, pelas televisões. Sim. Era uma transmissão pay-per-view. E o árbitro, sabendo de que ele havia cometido uma incorreção com a expulsão do jogador, ele inventou um artifício para que ele pudesse se isentar de culpa na elaboração da súmula. E esse vídeo que eu citei, ele mostra muito bem, ilustra que o tema da semana passada, que o Zeca falou a respeito do Renato. O Renato, ele vai com muita educação para falar com o árbitro da partida. Exatamente. Em nenhum momento ele perde a linha. A gente vê o David Braz xingando. Foi até irônico, todo né? mundo. Foi o Braz? Tem certeza? Tem certeza? Tem certeza disso? O vídeo vai mostrar depois. Com educação, né? Só para... Foi bem irônico. Renato estava na audiência do Observatório do Esporte, então gostou daquilo e reforçou o que já havia dito na semana passada. Mas um outro lance na quarta-feira, Guilherme, no Palmeiras e Inter, há uma falta na cabeça de área do Inter. O jogador do Palmeiras, Dodô, recebe um tranco, se machuca, fica no chão. O Lucas, lateral do Palmeiras, põe a bola no chão, bate e o juiz dá sequência pro lance. E o cara tá caído no chão ali, machucado. Daí, imediatamente, o juiz apita e para o lance. A questão que ficou, se o Palmeiras faz o gol ali naquele lance que foi um lance real de gol, sim, viraria um furdunço no jogo Palmeiras e Inter. Mas o próprio colega de clube deu sequência ao jogo. Sim, mas daí ele voltou atrás. O juiz autorizou a falta, fica claro isso na imagem, Zeca, e depois ele volta atrás imediatamente na hora que vê que o caso era sério ali de contusão e tal. Bom, esse senhor Dudu jamais deveria ter entrado em campo, né? Com certeza. Ele deveria estar cumprindo a sua pena original. Mas o que me chama a atenção, que foi a minha fala de início, é o erro de sinalização. Quer dizer, os árbitros estão errando a sinalização, não é? E daí me chama a atenção, daí eu gancho para outra matéria que eu estou roubando o Tuca, o que o Maurício Noriega falou durante o jogo. O azar desse árbitro é que sempre quando ele erra, ele está sendo filmado, não é? E daí me chama a atenção uma outra notícia da semana, que é uma solicitação que está sendo feita na Justiça de Pernambuco por juízes, né? E o Tuca até pode falar sobre isso, e já tem mais de 250 assinaturas de juízes proibindo a aparição dos juízes na transmissão de jogos de futebol. Já que eles não recebem direito de arena, então eles não podem aparecer, então eles não querem que a imagem deles seja veiculada. Eu fico imaginando como seria, né, essa transmissão. Teria ignorar a presença do árbitro. Teria uma tarja preta no meio da tela, assim, fica na sequência. O rosto do árbitro, né? Teria que ser o corpo inteiro, né? Daí ficaria assim, olha, o juiz marcou o pênalti e apontou a marca da cal, mas vocês não estão vendo que tem uma tarja preta na tela. Você diria que esse problema de sinalização é algo da jurisdição do CONTRAN, Carlos Napolitano? Por quê? Porque o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, idas e voltas ali, tem que sinalizar melhor as coisas. Pode ser. Mas o CONTRAN tá fazendo cada barbeiragem também, que é absurdo, né? Primeiro exige extintor, depois não exige mais. Então acho que o CONTRAN não seria o órgão mais adequado, não. Mas a grande pergunta... Talvez a CET ou coisa parecida. Mas eu acho que a grande pergunta que não é respondida, eu faço até uma enquete aqui com os amigos da mesa. O árbitro não faz parte do espetáculo? Ele não é um personagem? Ele não deveria receber o direito de imagem? Ele faz parte da regra do jogo. Da regra do jogo. Não existe partida sem espetáculo. A gente está discutindo aqui sobre arbitragem. Tem que chamar mais atenção que muita gente, né? Que muito jogador. A regra 5 é que define as funções do árbitro, a regra 6 dos assistentes. Então há duas regras entre as 17 que falam sobre o trabalho dos coitados que estão ali, errando e acertando todo o jogo. E é um volume de dinheiro, se for considerado aqui, até baixo, né, Tuca? São 8 milhões de reais por ano, né? Que seria 0,5%, né, do valor pago pelas empresas que têm os direitos de transmissão. Mas a ideia mesmo, segundo a matéria, segundo foi veiculado na mídia, né, é que eles querem reverter o veto da presidente a essa decisão aí de destinar 0,5%. Eu fico imaginando como o juiz vai julgar esse caso lá no Pernambuco, né? Quer dizer, como que ele vai proibir, como ficaria tecnicamente a proibição se o veto for mantido, né? Mas esse volume, quando eu queria chegar também, é um volume que eu acho que está subestimado, porque a matéria da semana vai falar em valores estratosféricos de transmissão e 0,5%, resultando aqui em 8 milhões para dividir entre os árbitros, acho que é um valor até pequeno, né? Talvez agora, jogador de futebol ganhe isso por ano, até mais. Se chegar a esse ponto aí do árbitro não poder mais ser filmado durante o jogo, decidirem isso num dia, no outro dia liberam esse 0,5%. Pode ter certeza disso. Sem dúvida. É possível, né? Aí até redução de dano, né?
E uma outra coisa que eu queria falar, não sei se foi só uma inquietação minha, ou se também não vi muita repercussão na imprensa, a desistência do Rafinha, da convocação para a seleção brasileira. O Rafinha, lateral do Bayern de Munique, que pediu dispensa. Né? Acho que isso é bom para ele e para a seleção brasileira. Então, Zeca, mas acho que casos recentes tivemos do Diego Costa, né? Não sei, não me lembro outros de desistir para pensar numa... Alguns garotos eles desistem, né? O Thiago Alcântara mesmo, né? Que preferiu a seleção da Alemanha. O Rafinha preferiu jogar pelo Brasil, né? O Thiago optou pela seleção alemã. E temos aí outros exemplos de garotos, mas geralmente não, né? O caso do Diego Costa e do Rafinha são os casos que mais chamaram a atenção aí nos últimos 2, 3 anos. É bom para ele com certeza, né? Vai entrar no time campeão mundial e tal, mas... E outra coisa, o Rafinha, ele tem 30 anos, né? Já vai para 31 anos. Aqui no Brasil, a gente pensa em seleção brasileira, muita gente já coloca com 30 anos um lateral, principalmente velho, né? Uma idade avançada. Aí ele observa que lá na seleção da Alemanha, laterais com 34, 35 anos, Philipp Lahm mesmo, já experiente, que expectativa de ser convocado com até de forma constante o Rafinha teria aqui no Brasil. Muito mais negócio para ele ficar na Alemanha mesmo, talvez ele seja lembrado. Lembrando, né, Guilherme, que a seleção não está com essa bola toda, então você recusar uma convocação hoje já não é um grande fato, né? Já não vai criar uma comoção. Só uma correção, eu disse seleção da Alemanha, mas não, seleção da Espanha, Thiago Alcântara. Isso. Okay. Os 2 filhos do Mazinho, né? Sim. O Rafinha e o Thiago. Não, mas isso é só uma... Isso seria impensável alguns anos atrás, 20 anos, sei lá. Né? E ainda mais se o Zagallo tivesse ativo, ele já viria a público e... Tem que vestir amarelinho. Tem que vestir amarelinho. Tem tantas e tantas situações, né? Tem casos de naturalização. Eu vi outro dia assistindo um jogo da seleção italiana, o Éder, atacante brasileiro. Esse Éder não jogou bola aqui no Brasil praticamente, já foi para a Itália, atacante, e está jogando lá na seleção italiana. Teve o caso do Amauri, né? Fez alguns gols com a camisa da Juventus também e se naturalizou italiano. Tanta gente se naturalizando, tá tão fácil, tão banal hoje em dia, né? Que coisa. Bom, você está sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM, curtindo o Observatório do Esporte. Vamos agora com os temas de Tuca Américo. Vamos lá então, saudações amigos, ouvintes, né? Como não é só o Carlão que manda abraço, eu recebi uma mensagem essa semana da Márcia Neme Busalaf, ela é professora lá na UEL, na Universidade Estadual de Londrina, e diz que sempre que está de passagem aos finais de semana por Bauru aqui, indica para que todo mundo possa ouvir o nosso programa, que ela diz que é muito informativo, divertido, né? Então um abraço para Márcia. Quantos elogios, hein? Neme Busalaf. Hoje só elogio, só. Que coisa boa, né? Estamos bem na fita. Dito isso, mandado um abraço, né? Tirando a primazia do Carlão. O Pepa tá solicitando um abraço. Manda um abraço pro Pepa. Obrigado pela audiência, viu, Pepa? Pepa que tá feliz com a vitória do Santos, né? Pois é, tá numa fase abençoada. Se é para falar ainda mais de abraços, o nosso diretor, Fábio Fiori, acaba de comunicar que tivemos a visita da Ieda e Davi Landim, que vieram aqui conhecer a Rádio Unesp, e são também ouvintes contumazes do Observatório do Esporte. Então fica aqui um abraço ao Davi, a Ieda e Davi Landim. Tá, estamos melhor que a torcida portuguesa, Zé Camargo. Temos mais ouvintes, pelo menos. Já vamos falar da portuguesa no Observatório do Esporte. Já. Bem, vamos lá. Semana passada a gente fez um debate aqui, né, Zeca, sobre a questão da aproximação da mídia esportiva aos clubes, às federações, e como essa relação, por vezes, soa um pouco... O termo correto, você que é um conhecedor da língua portuguesa, antiética ou aética, né? Acho que as duas formas estão corretas. Então, a ética é a falta de ética. Certo. A antiética seria o contrário, aquilo que contraria a ética. Então acho que são as duas coisas mesmo. Então podemos usar os dois termos somados para poder descrever o cenário, né? Mas o fato é o seguinte, não sei se vocês tiveram a chance de ver, eu recebi um link, agradeço aqui o professor Antônio Francisco Magnoni, o bom e velho Dino Magnoni, mandou um link da revista Carta Maior, que tem um depoimento muito longo, não dá para entrar em muitos detalhes, é muito longo, do Valério Luiz de Oliveira Filho, que é filho, lógico, pelo nome, né, do jornalista Valério Luiz, lá de Goiás, que era da Rádio Jornal e da TV PUC, e que foi assassinado em 2012.
Não sei se vocês conhecem essa história, né? Ele era um apaixonado pelo Clube Atlético Goianiense, Atlético Clube Goianiense, ao contrário, Atlético Clube Goianiense. E em 2012, ele foi assassinado em frente à Rádio Jornal. E o que aconteceu? Tudo começou em 2007. Ele foi narrar um jogo entre o Barras do Piauí e Atlético Goianiense. E lá ele disse que presenciou uma tentativa de compra de resultado de partida. E daí um monte de outras denúncias dizendo que os jogadores do clube consumiam drogas dentro do clube. Aí, dentro do acesso rápido do Atlético Goianiense da Série C para a Série A do Brasileiro, ele puxou aí um monte de informações que havia muita corrupção e que o dinheiro que foi injetado no clube não era de fontes lícitas, né? Era uma lavagem de dinheiro, uso do dinheiro de empresas para comprar jogadores que nem entravam em campo e eram vendidos, tal. E resumindo a ópera, né? Por toda essa denúncia e por paixão ao clube, o Valério Luiz foi assassinado. E esse é o depoimento do filho dele, que é advogado, né? Que se colocou à disposição, foi estudar, inclusive, as questões relacionadas ao direito para poder defender a honra e a memória do seu pai. Ele acusa o empresário lá, que na época era vice-presidente do Atlético Clube Goianiense, o Maurício Sampaio, que foi, enfim, depois de vários anos e várias denúncias que envolvem questões que incluem a Operação Caixa de Pandora, da Polícia Federal, a Operação Monte Carlo, e ele, enfim, foi decidido no dia 30 de abril que ele ia a júri popular, mas tudo está suspenso. Então ele faz um desabafo numa carta muito longa, né, pedindo justiça. Independente do julgamento aconteceu ou não, a gente não está aqui para pré-julgar, né, Carlos? Mas fica o que de fato aconteceu. Um jornalista esportivo, apaixonado pelo seu clube, que foi morto por fazer denúncias, né? Então fica aqui o nosso repúdio a esse acontecimento e que essa justiça possa ser feita, né? E na época, em 2012, eu até me lembro dessa história, desse caso, mas não teve tanta repercussão, né? E de forma até estranha, até saiu alguma coisa em alguns sites esportivos. É o futebol que acontece fora. É o lado obscuro, né? É o lado B, lado C do futebol brasileiro. Então a gente entende que fica imaginando o que acontece, né, nesses campeonatos menores, em que tem essa presença firme, esse dedo muito forte desses empresários, dessas pessoas envolvidas na gestão desses clubes. Então fica Esse é o tema que vamos discutir daqui a pouco. Sim, com a matéria da nossa produção. Sim, então acho que acaba sendo uma prévia triste. Exato. Né, para a nossa matéria. Okay? Outro dado, só para fechar a minha participação, né, foi divulgado essa semana o estudo da UEFA, né, em que a manchete é simples, no portal UOL. Estudo da UEFA aponta resultados atípicos em testes de doping. Ou seja, o que aconteceu? Foi divulgado o estudo pela emissora alemã ARD, onde foram analisados 4.000 amostras de urina de 879 jogadores dos principais clubes da Europa. E quase 8%, né, desses atletas apresentaram níveis elevados de testosterona. Então, quer dizer, tem uma nota da UEFA que diz que isso não tem um embasamento científico, né? Mas é aquele famoso ditado, onde a fumaça, há fogo. Então, vejam, uma porcentagem alta de um campeonato que a gente tem como campeonato muito sério, muito controlado, como referência, né? Como referência. E a nota da UEFA diz o seguinte, aí eu vou textualmente, né? Esse estudo não representa qualquer evidência científica de potencial caso de doping no futebol, especialmente por causa da presença de fatores confusos, a falta de procedimentos de normalização entre os 12 laboratórios, né, que fizeram os exames, e a quantificação de perfis de esteroides de quando as amostras foram coletadas. Mas, resumindo, tem a nota da UEFA, tem o fato que aconteceu, eu acho que isso mereceria ser melhor apurado, esses testes serem refeitos com mais critério. Sem dúvida nenhuma. Você está em 105,7, curtindo o Observatório do Esporte aqui na Unesp FM. E vamos aos tópicos desta semana de Zeca Marques. Pois não, Zeca? Bom, um abraço mais uma vez agora. Para quem um abraço? Geral, aos ouvintes do programa, aos amigos da mesa. Vou falar sobre 2 temas hoje aqui. O primeiro é que no dia 22, segunda-feira, saiu uma reportagem no portal UOL. E eu achei engraçado que está na rubrica Rio 2016, é a página dos Jogos Olímpicos. E eu não sei por que entrou nessa seção do site do portal UOL. Porque a matéria diz: Giba, o jogador de vôlei,
Aliás, hoje eu estou fazendo as suas vezes, tô Américo. aqui me Vou falar sentindo sobre usurpado. Ladrão de assunto. Giba admite que entregou o jogo em Mundial e critica até o Bernardinho. Você certamente deve ter lido a matéria. Sim, sim. E o Giba apenas reforça aquilo que todos nós já suspeitávamos e que inclusive comentamos aqui à época Sim. no programa. O fato refere-se ao Mundial de Vôlei 2010, que aconteceu na Itália, e o Brasil já estava classificado antecipadamente por força dos resultados anteriores, e ele vai para uma partida contra a Bulgária, e a Bulgária simplesmente vence por 3-0, numa jornada extremamente atípica do selecionado brasileiro, jogadores que foram poupados, ou que havia uma simulação de uma pretensa contusão. Nós, inclusive, jogamos sem levantador. Exatamente, né? Algo atípico para um jogo de vôlei profissional de alto rendimento. Impensável. E o Brasil perdeu 25-18, 25-20 e 25-20. E acabou essa etapa do Mundial em segundo lugar na sua chave. E o que foi aventado à época é que o segundo lugar na sua chave permitiria encontros mais fáceis nas fases seguintes, nos playoffs seguintes. Sim. E foi o que aconteceu, porque o Brasil chegou à final contra a Cuba, passando pela Itália antes, e foi campeão mundial. E à época, como o campeonato acontecia na Itália, a imprensa italiana foi muito crítica, muito ácida. Então os jornais estamparam manchetes com os termos escândalo, farsa, marmelada. O jogador Andrea Zorzi, né, o grande jogador do vôlei italiano, declarou que havia ficado com o estômago embrulhado diante da atuação do Brasil, né? O Fábio Fleury comentou comigo ontem esta matéria e dizia que o que o Giba quer é chamar atenção para o seu livro autobiográfico, que ele vai lançar em breve, cujo título é Giba Neles. E imagino que ele vai comentar outras questões que envolvem inclusive a sua própria carreira, uma delas a de doping, Tucamérica. De doping, né? Ele foi suspenso na Itália por uso à época de maconha. Porque a gente comenta assim que é um doping besta, né? Porque não é uma droga que vai aumentar o desempenho, muito pelo contrário. Mas pode facilitar uma recuperação, minimizar a dor, por força de treinamento, etc. Seria um pós-doping. Não tem novidade nenhuma nessa notícia. Não, mas a grande sacada, que eu acho que o Zeca tá querendo, a grande sacada foi sem querer, né? Foi bem. Obrigado. Que é uma ação de marketing em relação ao livro dele. Essa sacada é do Fábio Fleury. Fábio Fleury, né? Então, na verdade, é uma ação de marketing para divulgação do livro. Mais uma vez, o Bernardinho depois veio a público, desmentiu, disse que não houve entrega nenhuma. O que eu quero mostrar é que, mais uma vez, um ídolo do vôlei brasileiro, já tinha acontecido com o outro levantador que chegou a jogar em Araçatuba, que também é desafio do Bernardinho. Ricardinho. Então eu vejo que, mais uma vez, um ídolo do vôlei brasileiro entra em rota de colisão contra o Bernardinho, para não dizer daquela briga velada que há entre ele e o Zé Roberto Guimarães, o outro treinador da seleção na verdade, feminina. Mas só um minuto só. Claro. No futebol isso é comum. Eu queria estender a pergunta para vocês. Eu vou jogar com o regulamento embaixo do braço, quer dizer, o time vai e empata tem algum na Copa problema, do Brasil, vocês daí para enxergam vencer em casa. Quer dizer, enxergam eu isso acho que de forma ruim? Bem, a falha do regulamento. Eu acho que é uma falha do regulamento. Acho que aí poderia ver. Mas eu acho que. Eu acho que a pergunta se é antiético ou se é ético, eu acho que é ético. Quer dizer, se tá no regulamento o time perder para enfrentar uma chave mais fácil. Por que acontece? Eu nem diria que é ético. Acho que o problema é que o regulamento ele foi infeliz. Talvez pela conjugação dos resultados anteriores que propiciaram este chaveamento. Mas até isso, porque eu tenho aqui os dados, né? Se o Brasil perdesse, como perdeu, né? Tudo no passado. Ele perdeu e jogou com a República Tcheca e a Alemanha na fase seguinte. E foi para semifinal para a Itália. Se ele ganhasse, ia pegar Cuba ou Espanha. Espanha não ia ter problema nenhum. Grande... Cuba também é um time chegou à final. Que chegou à final. E o Brasil ganhou de Cuba na final. E ganhou da Itália na semifinal. Então o grande jogo, na verdade, é a Itália aqui. Então acho que não teria o porquê. Ou seja, o Giba que é graça. Agora o que eu acho o grande problema, eu acho que você mancha uma história de uma equipe vencedora que sempre prezou por jogar bem, nunca escolheu o adversário e já saiu de situações. E eu não sei se ele percebeu, Tuca, mas mancha a própria história dele na seleção. Sim. Né? Desgasta à toa. Mas eu queria lembrar um fato muito semelhante que aconteceu no futebol na Copa de 74, que não sei se vocês se recordam. A Alemanha Ocidental fazia a última rodada da primeira fase contra a Alemanha Oriental. À época havia as duas Alemanhas em função do bloco socialista e do bloco capitalista. E a Alemanha Ocidental, numa das grandes zebras da história dos mundiais, perde por 1-0, jogando na Alemanha Ocidental, perde por 1-0 para os colegas da Alemanha Oriental. Isso fez com que a Alemanha Ocidental evitasse, no chaveamento seguinte, a Holanda, o Brasil e a Argentina.
e caiu numa chave em que ele dividiu a classificação para a final com a Polônia, a Suécia e a Iugoslávia. Sim. Então havia à época a ideia de que tudo isso tinha sido premeditado, a derrota para os orientais, a Alemanha Oriental, para que a Alemanha fugisse, especialmente da Holanda e do Brasil. Brasil, campeão anterior em 70, a Holanda, a grande sensação naquele Mundial. Sim. Teve um jogo em 82 que os dois precisavam empatar na primeira fase para se classificar, o jogo ficou no lenga-lenga e foi 0-0. Pois é. É jogar com resultado. Então, eu acho que o problema não é culpar a equipe que faça isso. A equipe está dentro do que o regulamento permite e prevê. Né? Então, Agora, obviamente, a gente pode julgar que uma equipe jamais deveria entrar em campo para perder, porque o objetivo de qualquer esporte de competição é a vitória. Agora, se isso faz com que ela tenha benefício mais à frente, o problema não é da equipe, é o regulamento que permite. A gente viu o que aconteceu com o São Paulo, né? Entrou com o time B. O São Paulo pior ainda, porque entrou com o time B no domingo contra o Avaí ganhou. O São Paulo prejudicou o Vasco 2 vezes, porque o Avaí se distanciou da zona de rebaixamento e depois ganhou do Vasco por 3-0 na última quarta-feira. Eu só quero lembrar, Zé, que eu não tenho certeza, mas se foi logo após, Zé, mas mudou o esquema de pontuação no voleibol, né? Então, se você ganha de 3-0 ou 3-1 é uma pontuação, 3 pontos, se você ganha 3-2 é uma pontuação. Né? Então aí a chance de você correr o risco em classificação e a dependência do resultado dos outros times é maior. Então a gente vê aí que classificar para a liga em função dessa pontuação ficou muito mais difícil e às vezes embola de um jeito que vai para o set average até para diferença de pontos para decidir a classificação das equipes, né? Então isso força para que o time jogue sempre para a vitória e pela vitória de 3-0 ou 3-1. Bom, a última questão, vocês devem ter visto que o Brasil perdeu no último domingo, na Taça Davis, perdeu para a Croácia, jogando em casa, em Florianópolis, Santa Catarina. E o Brasil acaba sendo rebaixado, portanto, no tênis mundial para a divisão inferior. É um eterno sobe e desce também. É um ioiô também. O que chamou a atenção é que o Brasil era o mandante do jogo, podia escolher o tipo de piso, escolher o saibro, podia escolher a cidade onde haveria os jogos, a arena, o ginásio, a quadra, que quisesse. E o Brasil acabou perdendo por 3-1, não houve nem o quinto jogo. E no terceiro jogo, o quarto jogo que definiu a vitória da Croácia, o Thomas Bellucci, o amigo do nosso querido Fleury, abandonou no quarto set quando já perdia por 4-0, estava 2-1 para o croata, o Borna Koric. Estava 2-1, quarto set, 4-0 para o Koric e o Bellucci abandona com dores musculares, dores na perna. Eu não entendo o Bellucci, porque o Bellucci tem um começo de set fantástico, né? Ele chega a fazer pontuações assim, extremamente positivas, e a partir do segundo set há uma queda de desempenho físico que esse garoto deveria talvez fazer um trabalho de intensificar a sua capacidade muscular, cardiorrespiratória. E o que me chama a atenção é que ele continua sendo o 30º colocado no ranking da ATP de agosto. Quer dizer, como é que um tenista de topo, 30º lugar no ranking da ATP, são poucos que conseguem se manter. Sim. E o Bellucci consegue se manter nesse ranking a partir, obviamente, dos critérios que há para ranqueamento, mas ele não vence nada de relevante há muito tempo, né? Agora, há uma coluna do Alexandre Cossenza, publicado no site Esporte Final, que ele diz: Bellucci e a equipe pagaram a conta da CBT, Confederação Brasileira de Tênis, da Copa Davis. O que ele alega aqui? Que a CBT errou ao colocar os jogos em Florianópolis, porque ao nível do mar, o jogo fica mais lento. E para os brasileiros seria interessante que o jogo fosse mais rápido, então colocar numa cidade com uma altitude maior, como São Paulo, por exemplo. Eu não entendo, na verdade, essa questão de que no nível do mar o jogo fica mais lento e por que isso não seria positivo para o Brasil. Eu acho que está se querendo buscar aqui uma justificativa inadequada. Aí ele vai dizer que o Bellucci sofre com temperaturas altas e umidades altas, como havia em Florianópolis no último final de semana. Então escolheu o lugar errado. Mas então, profissional? Ele é profissional, então ele só pode jogar em alguns lugares, determinada temperatura. Então vai jogar em ginásio coberto, climatizado. Então ele nunca vai ser campeão do US Open, porque o calor infernal em Nova York... E nem na Austrália. E um calor infernal e nem na Austrália. E úmido. Agora, o pior é que os tenistas brasileiros, se houve erro da CBT, que os tenistas brasileiros não têm um poder de voz e determinem, escolham onde querem jogar na próxima vez. Se isso é determinante. Se isso é determinante, então que se faça isso. Parece uma desculpa mesmo, mas, né, vamos aguardar mais uma vez o Brasil rebaixado na Copa Davis. Vamos agora falar
vamos trazer, né, a nossa matéria deste sábado aqui no Observatório do Esporte e vamos abordar aí o assunto das dívidas dos clubes de futebol na matéria, portanto, desta semana. A locução é de Heitor Facini. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. O investimento no esporte e na transmissão de grandes eventos vem crescendo a cada ano. Para as Olimpíadas de Londres em 2012, a Rede Record gastou aproximadamente 120 milhões de reais. Entre os esportes que mais recebem investimentos está o futebol. Entre 2016 e 2019 serão pagos 22 bilhões de reais em direitos de transmissão para a Premier League, a Liga de Futebol da Inglaterra. Equipes antes com poder aquisitivo reduzido têm condições de contratar jogadores importantes e elevar seu patamar. Mas, apesar do aumento em suas receitas, muitas equipes no Brasil e no mundo têm dificuldades em quitar dívidas e manter uma gestão sem muitos gastos. Essa falha administrativa pode custar caro, levando os times à falência. Em 2014, o Botafogo ficou em primeiro lugar entre os maiores devedores do futebol nacional. Sua dívida é de 845 milhões de reais. Entrevistamos o jornalista Henrique Munhoz, do site espn.com.br. Para ele, as péssimas gestões são a principal causa das dívidas dos clubes brasileiros. Ano após ano, as dívidas dos clubes aumentando, saíram os balanços aí de 2014 e só o Flamengo teve sua dívida diminuída nos últimos anos, o restante, todas as dívidas aumentando, e nem por isso os clubes tomam alguma atitude para mudar essa gestão e esse modo de agir nos últimos anos. Então contratam jogadores a peso de ouro, não promovem nenhuma ação para reduzir a dívida. Então acho que está muito mais que claro que a má gestão é responsável por esse aumento de dívida ano após ano. Entrevistamos também o jornalista e apresentador do canal pago Fox Sports, Flávio Gomes. Flávio destaca que os grandes clubes brasileiros têm receita, mas falta de punição e pressão da torcida leva os dirigentes a cometerem abusos. Especialmente os clubes grandes, eles têm receita muito grande, eles recebem dinheiro de bilheteria, de televisão, de venda de jogadores, de publicidade, de patrocínios, enfim. O que não falta é dinheiro entrando. O problema é que, como no Brasil a responsabilidade nunca recai sobre pessoa física, né? Os presidentes de clubes, ao longo de muitos anos, sempre trataram o dinheiro do clube com muita irresponsabilidade. E isso fez com que se chegasse a esse grau de endividamento, que é um negócio assustador, né? Que tem muito a ver também com a satisfação que o dirigente tem de dar ao seu torcedor, né? Em vez de tratar com alguma austeridade, com alguma honestidade do dinheiro do clube, ele prefere torrar, se endividar, porque sabe que não vai pagar por isso, né? Que a dívida vai ser passada para o próximo dirigente, para o próximo presidente. Tem muita roubalheira no futebol, tem muita comissão que é paga, muita negociata de jogador com dirigente, com empresário, com técnico, e isso acabou levando os clubes a esse patamar. Mas é um pouco de irresponsabilidade e ter de dar alguma resposta para torcedores quando os resultados não aparecem em campo. Existe também uma pressão por parte da mídia. É o que afirma Henrique Munhoz, jornalista do site espn.com.br. A pressão é muito grande por meio de imprensa e mídia. E, em contrapartida, não há nenhuma punição para aumento de dívida, para atraso de salário, para dívidas com a União, dívidas com jogadores, os processos são lentos, que é a justiça do país. Então, não há nenhum medo a se gastar mais do que talvez pudesse gastar. No dia 19 de março deste ano, a presidente Dilma Rousseff sancionou a medida provisória para financiamento das dívidas dos clubes. A ação prevê redução de juros e multas para as instituições que conseguirem pagar todas as suas pendências em um prazo de 240 meses. Também serão cobradas iniciativas para melhorar a administração, principalmente em relação ao salário dos atletas. As entidades que não cumprirem as exigências poderão ser punidas com rebaixamento e impedidas de participar de campeonatos. Flávio Gomes, jornalista do Fox Sports, alerta que a medida só vai dar certo caso seja rigorosamente fiscalizada.
Eu acho que essa medida só tem sentido se, de fato, o governo cobrar a contrapartida do... O clube não é uma entidade comum, não é uma fábrica, não é uma loja, não é um comércio, não é um shopping center. O clube ele tem vantagens fiscais, e todos eles têm, né? Ele precisa devolver alguma coisa para o país, seja fomentando o esporte de base, a prática esportiva, tornando o clube algo realmente que tenha uma função social. Se os clubes se comprometerem e forem cobrados disso, quer dizer, se houver uma fiscalização do governo para cima dos clubes, eu acho que é justificável não perdoar a dívida, né, mas refinanciar. O refinanciamento de dívidas existe em vários níveis, de vários setores da economia. Eu acho que os clubes podem ser incluídos nisso, desde que, como eu disse, eles cumpram uma série de exigências que têm de ser levadas adiante, né? Entre elas, limite de reeleição, responsabilidade individual em função daquilo que o clube deixa de pagar, enfim, os presidentes, os dirigentes, na verdade, eles precisam entender que se eles cometerem desonestidade com o dinheiro do clube, eles vão ter de pagar por isso. Apesar da aprovação da medida provisória, muitos dirigentes de clubes se mostram contrários a ela. Para Henrique Munhoz, jornalista do site espn.com.br, os dirigentes usam o sucesso esportivo como muleta para mascarar os gastos. Do jeito que está hoje é muito bom para eles, né? Eles podem fazer o que quiser, que se eles tiverem sucesso esportivo, ninguém vai lembrar dos problemas financeiros. Assim foi com o Corinthians, campeão da Libertadores e Mundial, Atlético Mineiro, campeão da Libertadores no ano seguinte, e as dívidas dos clubes aumentando, mas o sucesso esportivo mascara essa questão. E se você põe no papel, põe na lei, uma medida que não mascara mais a situação, que leva à punição, que leva à perda de pontos, que leva à criminalização de pessoas físicas, não vai estar bom para quem costuma fazer irregularidades ano após ano. Já Flávio Gomes destaca que muitos políticos também são contra a MP, pois se valem do esporte para se eleger. A famosa bancada da bola. Esses caras não querem perder a boquinha, né, que sempre tiveram. Eles querem continuar fazendo barbaridade com o dinheiro alheio, né, e tomar dinheiro de clube. Tem cara que leva muita grana. E quando você fecha o cerco, quando você exige que haja uma responsabilidade fiscal, digamos assim, fica mais difícil roubar, né? Por isso que tem tanto dirigente contra, tem tanto deputado contra, porque se valem do esporte para se eleger, inclusive, né? Então, existe um submundo aí na sombra há muito tempo e que não tem nenhum interesse em que as coisas sejam transparentes. Antes do final da temporada 2015 do Campeonato Italiano, a tradicional equipe do Parma decretou falência. Como não conseguiu quitar a dívida de 300 milhões de reais, o clube italiano acabou rebaixado para a 4ª divisão do campeonato. A dívida do Parma é menor do que a de grandes clubes brasileiros. O Flamengo tem dívida de quase 700 milhões de reais. O Vasco deve 600 e o Atlético Mineiro aproximadamente 500. Porém, a diferença na legislação entre os países permite que os times do Brasil ainda se mantenham em seus lugares de destaque. É o que explica Henrique Munhoz, jornalista do site da ESPN. O principal é a punição esportiva que os clubes sofrem. Nunca houve punição esportiva, problemas com dívidas. Então, na Europa, o Parma, ele acabou fazendo já a segunda vez, e não é o único exemplo. Tivemos o Napoli, tivemos a Fiorentina. Então, as pessoas pagam por problemas de gestão, por irregularidades na lei, e os clubes também pagam. E aqui não se responsabiliza a pessoa física, o presidente fica 3, 4, 5 anos no clube, pode fazer o que ele quiser, que ele não vai ser punido na forma que tem que ser. Então ele acaba deixando o clube para um próximo gestor, com dívidas maiores, com problemas maiores, e assim é uma cadeia que não tem fim. E na Europa a gente tem, na Itália, diversos exemplos de times que faliram, começam na 4ª divisão, independente se a torcida é grande, se a torcida é pequena, e na Espanha também já foi assim, na Inglaterra também. Então o principal é haver punição para o problema de dívidas e de má gestão dos clubes. O jornalista do canal Fox Sports, Flávio Gomes, é torcedor da Portuguesa de Desportos. Ele fala sobre a situação atual do clube, uma realidade que pode ser levada para outras equipes importantes do futebol brasileiro, mas que estão longe dos holofotes. A Portuguesa, ela é vítima da mesma iniquidade dos dirigentes de futebol de todo o país, só que ela tem uma desvantagem, né? Ela não tem receita. A receita dela depende do seu desempenho em campo, né? Depende de jogar a Série A, por exemplo. Quando ela foi rebaixada a última vez, todo o resultado das más gestões anteriores veio à tona, porque a Portuguesa deixou de ter receita. E aí a dívida dela foi exposta. Nós pudemos perceber, os dirigentes anteriores vinham tratando a Portuguesa com uma total irresponsabilidade. Flávio se mostra animado com o trabalho que a nova diretoria
diretoria vem fazendo para reerguer o clube. Hoje existe pessoal muito bem intencionado, muito honesto, muito correto, que está tentando equalizar os problemas, pagar as dívidas, né, refinanciar o que for possível, fazer que o patrimônio dela gere receita, que é algo que já não acontece mais, né? O clube já deixou de ser um dos grandes clubes do Brasil, em termos de sócios e tudo mais. Hoje joga a Série C, não tem receita de televisão, não tem torcida pequena, não tem verba de publicidade tão grande quanto os outros clubes têm, mas eu acho que o pessoal hoje está indo buscar soluções muito criativas para poder fazer com que a Portuguesa, primeiro, ela sobreviva e fazer com que o seu patrimônio seja uma fonte de receita permanente, que é algo que não acontece hoje. Para Flávio Gomes, os clubes grandes continuam gastando de maneira irresponsável, pois têm mecenas para injetar dinheiro a qualquer momento. A Portuguesa foi tão mal administrada quanto qualquer outro clube, com a diferença de que do Corinthians o cara pode fazer a burrada que ele quiser, a roubalheira que ele quiser, que ele sabe que dali a 6 meses a TV Globo entra com 200 milhões e bota na conta do Corinthians. E a Portuguesa não tem isso, né? Ela precisa andar com as próprias pernas. Ele finaliza dizendo que acredita que a Portuguesa está no caminho certo para voltar ao seu lugar de destaque no futebol nacional. Eu acho que a Portuguesa está indo para o caminho certo. Ela deve negociar o seu terreno, não vender, mas permitir que sejam construídas coisas ali, como um condomínio de escritórios, residencial, um clube vertical, um centro de exposições. A área que a Portuguesa tem é muito privilegiada na cidade, muito boa. Ela vai trocar isso por um novo estádio, talvez. Enfim, ela tem de, como eu disse, andar com as próprias pernas, sobretudo afastar a velha política do clube, né? Porque existem as antigas gerações que se valeram do clube para enriquecer, em muitos casos, né? E para deter poder político. Mas ela vai conseguir solucionar os seus problemas, vai conseguir, como eu disse, fazer com que o seu patrimônio passe a gerar receita permanente, né? E se abrir para novas ideias, que eu acho que isso é muito importante hoje no futebol. Bom, começando com os nossos agradecimentos, agradecendo ao jornalista Flávio Gomes, do canal Fox Sports, e também ao Henrique Munhoz, jornalista do site da ESPN Brasil, o espn.com.br. Além do nosso time de comentaristas, né, conosco também para falar um pouquinho mais desse conteúdo, o Isaac Toledo e também a Jéssica Dourado. Eu começo justamente com a voz feminina do Observatório do Esporte. Ô Jéssica, fala um pouquinho pra gente, pro ouvinte, a respeito desse material, né? E também a sua análise em cima disso, né? Os clubes, como a Portuguesa foi citada, como o Guarani, que a gente sabe, vários exemplos do futebol brasileiro, mal administrados e nenhuma punição aparente, né? Um abraço para você. Abraço aos amigos ouvintes, aos amigos da mesa. Eu queria só comentar que fazer essa reportagem, fazer essa matéria foi muito interessante para mim, porque era um assunto muito obscuro, eu não tinha muita ideia do que acontecia, foi muito bom pro meu aprendizado também. E em relação à dívida dos clubes, os dois entrevistados, tanto o Henrique Munhoz quanto o Flávio Gomes, eles concordaram que o fator principal é a má gestão dos clubes. Só que eu acredito ainda, e eles também falaram nas entrevistas, que mais do que a má gestão é realmente a falha na legislação. Os clubes, eles não são punidos tanto na lei quanto esportivamente quanto eles deveriam ser punidos. Na matéria fala que a Portuguesa ela foi tão mal administrada quanto clubes grandes brasileiros, mas como ela não tem a popularidade de Corinthians, não tem a popularidade do Flamengo, esses times grandes, então ela sofreu as consequências. Resumindo, o cara sabe que ele vai chegar lá para administrar o time, ele pode fazer algumas besteiras no que diz respeito à gestão, contrata jogador que está na Europa, que já fez algum sucesso com a camisa do clube, fecha uma parceria para trazer outro jogador aqui, com o empresário ali, vai virando uma bola de neve, né? E depois, para consertar, vai passando para frente o problema e... Exatamente, porque ele tem plena consciência e a segurança que nada vai acontecer com ele, nada vai acontecer com o clube, só vai continuar e vai virando uma bola de neve. E também na matéria foi falado que o Parma faliu não só, mas com 300 milhões de dívida. A gente pesquisou os outros times, o balanço de 2013 para 2014, a dívida do Botafogo subiu 21% para aproximadamente 845 milhões. Olha a diferença de dívida e o Botafogo continua na primeira divisão. Eu fiquei surpreso também com
volume da dívida do Parma, porque é um volume baixo se for convertido em euros, não é? Sim. O euro batendo quase a casa dos 5, isso aí daria o quê? Uns 75 milhões, quer dizer, talvez para eles seja até pagável, não é? Mas para os nossos times isso é impagável, uma dívida de 800 milhões de Botafogo é impagável. Mas como a legislação funciona na Europa, então o Parma foi punido, foi rebaixado e agora vai jogar a quarta divisão. E o Parma, né, no campeonato italiano do ano passado, ele chega a sinalizar um abandono no meio do torneio e vários clubes da Série A mesmo acabam bancando viagens, alimentação, honrando os salários dos próprios atletas. É o que a Inter, por exemplo, fez e depois acabou perdendo para o Parma, né? Estava pagando parte do salário dos jogadores do Parma. No final da campanha ele acabou sendo vendido por €1. Só, valor simbólico. Só que na Europa a coisa funciona, né? A punição. Exatamente. E aqui no Brasil, a gente pode esperar o quê? Zeca, Tuca, para os próximos anos isso vai mudar? Nada. Bom, como não há punição para a pessoa física que está na condução da gestão do clube, o clube tem que ser punido. E aí seria interessante perceber como é que os gestores do clube, diretoria, conselheiros, sócios torcedores, como é que eles vão se comportar quando o clube for punido. Obviamente que haverá uma preocupação maior nas pessoas que são eleitas para conduzir os destinos do clube. Então, enquanto isso não acontecer, essa locupletação a qual o Flávio Gomes se refere. As pessoas fazem dos clubes um balcão de negócio. E no caso da Portuguesa, eu quero dizer para o Flávio Gomes que provavelmente estaremos juntos nesse domingo no Canindé para conseguir a nossa vaga ao octogonal da Série C. Tenho encontrado o Flávio Gomes nos últimos jogos que aconteceram no Canindé. No caso da Portuguesa é pior ainda, porque havia responsáveis por pagar os direitos trabalhistas dos atletas e esses responsáveis na Portuguesa simplesmente não pagavam esses direitos trabalhistas. Justamente para quê? Para forçar o atleta a entrar com um processo trabalhista contra o próprio clube. E nesse processo trabalhista, eles então, com as multas e punições, eles faziam um acordo com o jogador para que parte da multa rescisória fosse embolsada por essas pessoas que deveriam ter feito os pagamentos ordinários. Então veja a que ponto chega esse descalabro da administração dos clubes no Brasil. Isso deve acontecer não só na Portuguesa, em vários outros clubes. Agora, o Flávio Gomes apontou, obviamente, qual que é a diferença. Por que o Flamengo, que é um dos maiores devedores do Brasil, continua, e tinha até pouco tempo, patrocínios estatais na sua camisa? Durante quanto tempo o Flamengo manteve o Lubrax 4 da Petrobras como patrocínio da sua camisa? Por que hoje, se a gente vai pensar em responsabilidade social, corporativa, empresarial, por que a Caixa Econômica Federal mantém patrocínio na camisa do Corinthians, que é outro dos grandes devedores do fisco no Brasil, e não só do fisco? Então vejam que não há coerência nenhuma, nem nos órgãos públicos, como um banco público como a Caixa Econômica Federal. Eu queria chegar também, Zeca, na minha imaginação, acho que a maioria dessas dívidas é resultado de dívidas trabalhistas, em especial dívidas previdenciárias com o INSS. A gente precisaria saber se o próprio Estado, através das procuradorias, dos advogados do Estado, cobra essas dívidas dos clubes. Né? A gente sabe que quem não paga tributos, impostos, são cobrados pelo Estado. E restaria saber se os clubes estão sendo cobrados. Né? E até onde o Estado chega. Se chega a penhorar estádio, não sei se foi esse o caso do Guarani, o Isaac vai falar daqui a pouco, se chega a penhorar bens do Maracanã, penhorar do Flamengo, penhorar a Gávea, o Ninho do Urubu, penhorar o Itaquerão agora que vale 1 bilhão, né? Então será que o Estado brasileiro que teria essa obrigatoriedade faz isso? Sobre isso, na entrevista, acho que foi com o Flávio Gomes mesmo, ele deu exemplo do Corinthians. O Corinthians vai criando uma dívida, chega uma hora que o Estado cobra. O Estado cobra uma determinada dívida. A Rede Globo entra e paga essa dívida, porque o Corinthians tem que continuar jogando na Série A, o Corinthians tem que continuar enchendo o estádio, tem que continuar na mídia. E assim fica cômodo também, né? Sim. É um ciclo vicioso, né? Por outro lado, também me incomoda, eu estava conversando com o Carlão aqui nessa gravação, outras administrações. Você pega hoje, por exemplo, o Palmeiras é um time que vai bem financeiramente, mas calçado pela fortuna pessoal do seu presidente, Paulo Nobre. Que emprestou dinheiro ao clube. Empresta dinheiro para o clube. É o maior credor do clube. É o maior credor. Quer dizer, não é uma relação profissional isso, né? Então, por mais que o time esteja bem, com as finanças em dia, com o elenco... Não é saudável, né? Não é saudável. Se calcular que
o Allianz Parque foi orçado em 500 milhões, ele já emprestou 100 milhões, ele tem um quinto do Allianz Parque, toda a renda, e shows, e jogos, pode ser para ele, é um grande negócio para ele. Para ele, né? Mas, Tuca, assim que ele perder uma futura eleição, eu confesso que desconheço o Estatuto do Palmeiras, não sei se há limite para reeleições. No Corinthians, na última mudança estatutária, houve a proibição da reeleição. Sim. Se bem que no Corinthians, todos os presidentes, desde o André Sanches, têm mantido uma linha sucessória. Quem basicamente foi eleito, o mesmo grupo, né? Quem foi eleito pertence ao mesmo grupo. Não houve eleição de opositores até agora. No Palmeiras, que a gente sabe que é um clube turbulento com relação à política interna, assim que o Paulo Nobre for vencido por algum opositor, a gente vai ter que perceber qual que é o comportamento dele. Se a fatura vai chegar e em que tempo vai chegar. Sim. E por outro lado, acontecem coisas como vamos trazer aqui para a realidade mais próxima, como aconteceu durante tempos com o Noroeste, Exatamente. que foi patrocinado, financiado pelo grupo do Damião Garcia, pela Calunga. E a hora que o empresário saiu da gestão do clube, o clube praticamente deixou de existir, né? Então acho que é o que já aconteceu com o basquete de Bauru, né? Com o Tilibra Copimax na época. É o que a gente torce para que não aconteça, mas que pode acontecer com o patrocinador atual. Que aconteceu, a gente está falando de futebol, evidentemente, mas aconteceu na última semana com a Winner, lá em Limeira. A empresa saiu, falou, olha, vocês que resolvam a sua vida agora, suas respectivas vidas. E o projeto lá de Limeira, um time competitivo até no cenário nacional, o time de basquete de Limeira não existe mais, passou a não existir. Ainda mais num ambiente turbulento economicamente como se passa hoje. Estava conversando com um amigo que acompanhou muito de perto o time de basquete da Uniara. Ele falou, quando começou a ter alguns problemas financeiros, uma diminuição do número de alunos, a primeira coisa que foi feita foi extinguir o time de basquete. Com dor no coração, né, porque era muito popular na cidade, era uma fonte interessante de publicidade, mas... É o risco do basquete de Franca. Sim. Franca que já foi considerada a capital do basquete no Brasil. E que vem atravessando sérias dificuldades. Pois não, Jéssica? E outra coisa que eu queria chamar a atenção também, que foi falado rapidamente na matéria, mas que foi bastante discutido na entrevista, foi também a importância da legislação ser bem aplicada, porque os clubes eles precisam devolver alguma coisa para a sociedade, tanto financeiramente quanto socialmente. Se a legislação fosse aplicada certinho, com certeza os clubes poderiam investir mais em esportes de base, em categorias de base mesmo, que melhorariam tanto o esporte futuramente, quanto melhoraria socialmente. Na verdade, acho que a gente já discutiu aqui há algum tempo atrás, se eu não me engano, a própria questão de ser um clube, né? Deveriam ser empresas que deveriam fazer a gestão. Mas eu sempre dou esse exemplo do Camérico. Em Portugal, o clube é uma coisa. É a associação recreativa, desportiva, em que eu posso me associar para frequentar a piscina, a quadra, praticar uma atividade física, etc. O futebol profissional em Portugal é administrado pela SAD, Sociedade Anônima Desportiva, que é uma empresa com ações na Bolsa e que gere as fortunas que movimentam o futebol profissional. Aqui no Brasil tem esse contraponto. Os clubes, eles não têm, como o Flávio Gomes disse, eles não produzem nada, eles não tem uma definição, eles não são uma loja, não são uma empresa. Que figura que é, né? Mas ao mesmo tempo, vejam os valores que circulam pelos caixas dos clubes. Os valores de patrocínio, por exemplo. A forma adequada seria a associação, Tuca. É uma associação para um fim esportivo, lúdico, como pode ter associações para qualquer tipo. E, em regra, as associações elas não têm a finalidade lucrativa. Exatamente. Né? Então, por exemplo, os clubes aqui em Bauru, o Luso, o BTC, eles não têm fins lucrativos, eles reinvestem o dinheiro. Né? E talvez a ideia que o Zeca está colocando, dentro de um clube tem uma empresa, que é o time profissional. Não é? Exatamente. Então, talvez essa seria a ideia. Por exemplo, o Palmeiras continua sendo um clube, uma associação esportiva, mas o time de futebol se transformaria numa empresa. Mais ou menos o que acontece com o basquete. É uma associação, né? Tem um grupo que faz a gestão da equipe de basquete aqui em Bauru, né? Que tem um nome que eu não me recordo agora. Ou seja, muita coisa tem que mudar. Não só a gente está exemplificando aqui mais o futebol, o basquete, né? Mas enquanto não houver punição, enquanto não tiver alguma coisa séria mesmo, que o torcedor, que é o menos culpado nessa história, mas que o torcedor sinta, que todo mundo que está ali sinta, Eles falam bastante que muitas punições não acontecem ou não
elas não acontecem mesmo por causa da pressão da mídia e da torcida. Mas o que chama atenção também é que os clubes organizados como associações, os gestores não têm responsabilidade de associações ou de gerentes de associações, que hoje a legislação estabelece isso, ou seja, a responsabilidade pessoal do gestor de associações. Então talvez aí falte uma vontade política, não é? De penalizar, tendo em vista a bancada da bola, tem muitos deputados, senadores que são vinculados a clubes de futebol e que se elegem. Sim, muita reeleição depende disso. Para ilustrar um pouco mais esse assunto, o Isaac trouxe também um exemplo, né, do Guarani, né, Isaac? Sim, eu trouxe 2 exemplos, um nacional e um internacional, começando pelo nacional, o do Guarani, que teve o seu estádio Brinco de Ouro da Princesa leiloado no começo do ano. O grupo Zafari, que é uma empresa de supermercados lá do Rio Grande do Sul, deu 105 milhões de reais pelo estádio. E deu uma confusão, porque o Guarani entrou na justiça, porque para ele o preço do estádio é de 400 milhões. O grupo até tinha falado que pensaria em construir um outro estádio para o Guarani, porque gostaria de ficar com o terreno. Só que eu acho que, muito além do estádio, tem o que o Flávio Gomes disse do patrimônio. Você vai destruir um estádio para construir um supermercado? Pô, um estádio que recebeu o final de Campeonato Brasileiro, grandes jogos de Campeonato Paulista, recebeu grandes jogadores, ou seja, você vai simplesmente acabar com a história do futebol nacional, assim, com o marco da história do futebol nacional, simplesmente dando um outro estádio. E convenhamos, hoje o Guarani está numa situação tão ruim quanto a Portuguesa, apesar de ter uma torcida apaixonada, e eu não sei se um novo estádio seria... A Portuguesa não tem torcida apaixonada, é isso que você quer dizer? Não tem uma torcida tão grande quanto o Guarani. O Zeca agora. Metade da torcida da Portuguesa está representada no programa, né? Que é o Zeca e o colega, qual é o nome dele, Zeca? O Flávio Gomes. E do Internacional, exemplo internacional, o mais recente que eu peguei foi do Glasgow Rangers, o maior campeão escocês com 54 títulos da Escócia, que em 2012 decretou falência. A dívida era de 640 milhões de reais, ou seja, uma dívida grande se comparado com a do Parma em nível de futebol nacional. Ele teve que ser refundado, mudou seu nome para Rangers Football Club, e para continuar na primeira divisão ele precisava do aval das outras 11 equipes participantes. Nenhuma delas deu esse aval e ele acabou rebaixado para a 4ª divisão. No primeiro momento até estranhei essa unanimidade, só que depois o presidente está lá tentando manter o clube bem, com uma saúde financeira, daí vem o outro, fala e você simplesmente faz vista grossa para deixar ele no campeonato. O que é o mais justo, aliás. Né? Exatamente. E quando isso acontece com o clube é ruim, não só para o clube, mas para o futebol também. Porque a rivalidade entre Celtic e Rangers, quem acompanha o futebol sabe que vai além, né, do futebol. É uma questão religiosa também. O Rangers é um clube de protestantes, o Celtic é um clube de católicos. E quando você tem o seu principal adversário fraco, quando você não enfrenta esse adversário, consequentemente você acaba não se esforçando, porque a liga acaba sendo mera formalidade. Entra numa zona de conforto, né? É a mesma coisa hoje o campeonato espanhol perder aí ou o Real Madrid ou o Barcelona. Sim, tem a questão da Catalunha, né, de independência, daí o Barcelona sair da Liga, e se a gente trouxer para o Brasil, já pensou ficar 3 anos sem ter um Grenal, um Fla-Flu, um Corinthians e Palmeiras? Eu acho que essa parte que o Isaac está falando entra muito na questão da emoção do torcedor. Eu acho que é isso uma das coisas que prejudica um pouco em tomar decisões no esporte. Por isso eu acho necessário, que nem acabaram de falar, ter uma gestão que cuida só da parte empresa. Porque muitas coisas assim são relevantes ou são justificadas pela paixão do torcedor, E muitas vezes até pela paixão do dirigente, né? Exatamente. Isso, então acho que essa parte é muito perigosa também. Que nem acho que foi o Henrique Munhoz falou que o time tá muito endividado, tá com essas dívidas exorbitantes, mas como ele ganhou uma Libertadores, as pessoas esquecem. O problema de punir aqui no Brasil também é que se você vai lá e rebaixa um Flamengo, você vai ter que rebaixar um Vasco. Aí você vai ter que mandar outros tantos. O Vasco é rebaixado sozinho. O Vasco já vai sozinho, né? O caminho natural. Sobe o Fluminense. Quem sobraria, então, na... Fluminense fica, né? Porque... Quem sobraria na Série A do futebol brasileiro se você levar ao pé da letra mesmo e aplicar as punições, fazer com que os clubes percam pontos? Como é que ia ser o Brasileirão? Será que ia começar na 4ª divisão já. A Série D ia ser mais interessante do que a Série A, por exemplo? Ia ser difícil, né? Se você dá um start aqui no Brasil e pune, por exemplo, um Flamengo, um Corinthians, e o resto? O que você vai fazer com o resto? Vai ter que punir todo mundo. E aí
complica mesmo a situação. Vocês falaram do Flamengo, só um número para ilustrar, de 2013 para 2014, a dívida diminuiu 8% e mesmo assim a dívida está perto dos 700 milhões, que é mais que o dobro da dívida do Parma. Bom, seja qual for o caminho, a gente espera que essa realidade aí, ela mude, né? Que os comandantes aí dos clubes, os dirigentes, possam ter um pouquinho mais de respeito com o torcedor, com os profissionais que trabalham ali e que realmente sigam uma linha do bom senso, uma linha de conduta aí um pouco mais próxima da realidade que a gente espera. Bom, você ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias e Heitor Fassini, comentários de Tuca Américo, Carlo Napolitano e Zeca Marques, equipe de reportagem constituída por Isaac Toledo, Jéssica Dourado, Leonardo Del Sante, Leonardo Guerino, Heitor Fassini e Thiago Pavini. A direção é de Fábio Fleury, trabalhos técnicos de Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Para você, um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência e até a próxima semana. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.